Vamos dar continuidade então agora, pessoal, no vídeo 2. Eu quero que você olhe para mim aqui e repete junto comigo. Homozigoto vai ser representado por pares de letras iguais, podendo ser as duas maiúsculas ou minúsculas. Se o homozigoto for com pares de letras iguais maiúsculas, ele é chamado de quê, pessoal? De dominante. Se for um par de letras iguais minúsculas, ele é chamado de recessivo. Repete para mim para você aprender. O heterozigoto vai ser um par também de letras, porém uma vem maiúscula e a outra minúscula. Uma maiúscula e a outra minúscula. Ou seja, um dominante e um recessivo. Ok? Somente assim. O heterozigoto, ele é dominante ou recessivo? Ele sempre será dominante porque eu sempre vou olhar a primeira letra. Se a primeira letra que aparecer for maiúscula, ele será dominante. Olha aqui a primeira letrinha que aparecer no maiúscula. Ele é dominante. Se a primeira letra que aparecer for minúscula, aí ele é chamado de recessivo. Beleza? Quando eu vou representar um heterozigoto, eu sempre tenho que colocar o dominante na frente do recessivo. Sempre o dominante vem primeiro. Show? Beleza? Agora a gente pode continuar. E para fechar aqui, em alguns exercícios, em vez de aparecer a palavra homozigoto, vai aparecer puro. Falou que é puro, você vai pensar em homozigoto. Em vez de aparecer também heterozigoto, pode aparecer outra palavra. Vai aparecer híbrido. Híbrido, gente, é a mesma coisa que heterozigoto. Beleza? Agora, nós vamos aprender alguns exemplos de cruzamento. É aqui, meu amigo, que você vai conseguir entender tudinho. E eu vou explicar para vocês passo a passo. Pessoal, lembra que na genética a gente trabalha com característica. Cor dos olhos, textura do cabelo, formato da orelha, tamanho do pé. Gente, qualquer característica que você tiver no seu corpo, nós trabalhamos aqui na genética. E eu escolhi hoje uma característica bem interessante da gente analisar, que é a cor dos olhos. Tá? É um exemplo bem simples para vocês entenderem. Então, a gente sempre começa assim, característica. Qual que é a característica que eu vou trabalhar aqui nessa aula? A cor dos olhos. Para esse exemplo, eu destaquei duas cores dos olhos. Eu destaquei olho castanho e o olho azul, igual eu representei aqui para vocês. Tá? Então, em relação à característica da cor dos olhos, eu vou ter duas cores, castanho e azul. Pode ter outras cores, professor? Pode, mas para esse exemplo, somente essas duas. Quem for azão-azão ou azão-azinho, qualquer uma dessas duas possibilidades, eu vou dizer que tem olho castanho. Quem for azinho-azinho, vai ter olho azul. Paulo, por que é desse jeito? Gente, porque o exercício ele já vai trazer para você. Nesse caso, eu já trouxe ponto para você. Eu estou dizendo que azão-azão ou azão-azinho representa olho castanho e azinho-azinho representa olho azul. Daqui a pouco vocês vão entender, hein? Aí assim, pessoal, eu digo para você... Lembra que naquela aula anterior eu pedi para vocês olharem a primeira letra que aparecer do par. Se a primeira letra for maiúscula, significa que vai ser uma característica dominante ou recessiva. Lembra? Letra maiúscula, dominante. Olha aqui para mim em relação à cor do olho castanho. Azão-azão ou azão-azinho? Olha para a primeira letra. Apareceu letra maiúscula. Significa que o azão vai representar a característica o quê, pessoal? Dominante. É isso mesmo. Coloca aí no seu caderno, dominante. Então, quando eu falar do cor do olho castanho, eu tenho duas possibilidades. Azão-azão ou azão-azinho. Agora, olha essa primeira aqui. Olhei para a primeira letrinha. Apareceu letrinha minúscula. É dominante ou recessivo? Se for letra minúscula, aí já é recessivo. Então, o olho azul, ele vai ser uma característica que a gente fala, pessoal, que é recessiva. Show? É para você entender.
Letra maiúscula, dominante. Minúscula, recessivo. Qual que é a conclusão? A cor do olho castanho, ela vai ser uma característica dominante. Enquanto a cor do olho azul, nesse caso, vai ser uma característica recessiva. Ok? Tranquilo. Paulo, o que eu consigo observar aqui no seu exemplo? Dominante, eu tenho duas possibilidades. Azão, azão ou azão, azinho. Lembra, quando o par de letras for igual, ele vai ser chamado de quê, pessoal? De homozigoto. Então, para dominância, eu posso ter azão, azão, e nesse caso aqui ele pode ser homozigoto, ou ele pode ser azão, azinho, que também é dominante. Então, eu posso ter heterozigoto. Resumindo, se for dominante, eu vou ter duas possibilidades. Ou ele vai ser homozigoto, que representa dominante, ou ele vai ser heterozigoto, que também significa dominante. Tanto aqui quanto aqui, nesse caso, esse caso e esse caso, tudo vai ser características do que, pessoal? Dominante. E o olho castanho, ele é o quê? É dominante. Conseguiu canalizar isso? Vamos lá para o olho azul agora. O olho azul só tem uma possibilidade, azinho, azinho. Nesse caso, pares de letras iguais e minúsculas vai ser o quê? Homozigoto ou heterozigoto, professor? Homozigoto. Nesse caso, a gente sabe que já é recessivo. Se é pares de letras iguais, nesse caso aqui, vai ser o quê, pessoal? Homozigoto. Então, você já coloca aí. Resumindo, primeira coisa que eu tenho que descobrir, se a característica ela é dominante ou se ela é recessiva. Olhando aqui, visualmente, eu consigo ver que o castanho, nas duas possibilidades que apareceu aqui, ele já é dominante. Porém, eu tenho dois tipos de dominante, homozigoto ou heterozigoto. Entendeu? E o azul, professor? Azinho, azinho, nesse caso, par de letras minúsculas. Eu só tenho uma possibilidade quando for letra igual e minúscula. Nesse caso, vai ser homozigoto, porque são pares de letras iguais. E nesse caso, o que, pessoal? Recessivo. Beleza? Essa, meu amigo, é a primeira análise que você tem que ter. É dali que eu estou encaixando no exemplo. Tá vendo como tudo toma sentido? Beleza. Vamos melhorar isso daqui agora. Eu trago para vocês, pessoal, alguns exemplos que eu quero resolver para vocês. Exemplo de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Quando a gente vai fazer o cruzamento de genética, a gente sempre cruza um par de letra com outro par de letra. Tá? É assim que a gente funciona. Um desses par de letras, uma dessas características, você herdou do seu pai. E a outra característica você herda da sua mãe. Então, vamos supor que o seu pai, você herdou uma característica dominante que veio do seu pai e essa daqui que veio da sua mãe. É assim que a gente analisa, tá? Então, olha só o que eu peguei. Esse pai que eu estou analisando, ele é azão, azão. Se ele é azão, azão, ele é olho castanho ou azul? Fala para mim. Castanho. Homozigoto ou heterozigoto? Homozigoto. Entendeu isso? E a mãe? Essa mãe aqui, pessoal, ela é azinho, azinho. Ele é olho castanho ou azul? Azul. Homozigoto ou heterozigoto? Homozigoto. Então é um pai de olho castanho com uma mãe de olho azul. E aí, pessoal, a gente vai brincar agora aqui de fazer cruzamento. Ó. Como é que fica o cruzamento aqui? Eu vou ensinar para vocês com muita calma. Você tem que, quando você vai pegar as características, você sempre pega uma letrinha do pai e uma letrinha da mãe. É sempre assim. Lembra da distributiva lá na matemática? Aqui você vai usar ela. Ó. Então você vai fazer, começa assim, ó. Pega esse com esse, depois esse aqui com esse daqui, esse alelo com esse daqui e esse alelo com esse daqui. Você vai fazer uma distributiva.
Então, nessa primeira resposta que vai ter aqui, ó, você vai ficar azão com azinho. Então, você vai pegar esse azão e vai unir com esse azinho. Eu vou formar um par. Azão, azinho. Depois, esse azão com esse azinho vai formar um par. Azão, azinho. Agora vem para o segundo aqui, ó. O azão, de novo, você vai unir com o azinho. Sempre um de cá e um de cá. Vai ficar de novo azão, azinho. E aqui, meu amigo, azão com... Deixa eu arrumar esse azinho aqui. E o último, azão com azinho. Resposta. Essa aqui é a resposta desse cruzamento. Sempre no cruzamento, quando a gente estiver aprendendo que é o cruzamento simples, você vai encontrar 4 possibilidades de resposta. Cada um desses daqui, pessoal, cada par desse que você encontrou de letrinhas, na genética a gente trabalha com probabilidade. E a probabilidade ela pode ser de 0 a 100%. Como aqui eu tenho 4 possibilidades de resposta, 100 dividido por essas 4 dá 25. Ou seja, sempre cada uma dessas daqui, pessoal, vai valer 25%. Então aqui eu teria 25%, 25%, 25%. Mas aí a pergunta que eu te faço, esses indivíduos que nasceram aqui, eu quero te fazer uma pergunta agora. Olha para mim aqui agora, ó. Esses que nasceram, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Eles são de olhos castanhos ou são de olhos azuis? Porque eu cruzei um pai de olho castanho com uma mãe também com uma mãe de olho azul e todos os descendentes nasceram o quê? Fala para mim. Azão, azinho, professor, representa olho castanho. Ou seja, 100% dessa turma aqui nasceram com azão, azinho. E eu sei que azão, azinho representa olho castanho. Então, 100% desse pessoal aqui, ó, nasceram com olhos castanhos. Ah, então eu já entendi. Deixa eu te perguntar. Esses olhos castanhos, eles são homozigoto ou heterozigoto? Heterozigoto, professor. Então, são olhos castanhos, heterozigoto. Ah, já entendi. Legal, professor. Faz mais um. Olha o segundo exemplo aqui. Esse aqui, vamos supor, pessoal, que esse daqui, ó, seja o pai. E esse daqui seja a mãe. Tanto faz, tá, gente? A mãe, pai. Mas o que importa é que você entenda que um par desse de letras, de alelos, é do pai e o outro é da mãe. Esse pai aqui, qual que é a cor do olho dele? É castanho ou azul? Castanho. Azão, azinho representa olho castanho. É homozigoto ou heterozigoto? Heterozigoto. Essa mãe, ela é olho castanho ou azul? Castanho. Homozigoto ou heterozigoto? Homozigoto. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o cruzamento de um pai que tem o quê, professor? O olho castanho, heterozigoto, com uma mãe que também tem um olho castanho, porém homozigoto. E aqui, gente, da mesma forma como eu fiz lá, ó, você vai fazer a distributiva. Você vai unir essa letrinha com esse daqui com esse daqui, esse daqui com esse daqui, esse daqui com esse daqui. Pega um do lado e um do outro. Pega um alelo, uma letrinha do pai e uma letrinha da mãe. E aí faz a distributiva. Ó. Vai ficar então como? Você tem que formar parzinhos de letras. Olha aqui, ó. Azão com azão. Coloca a vírgulazinha, ou você pode colocar vírgula, ou você pode colocar um tracinho para separar, tá? Depois, continua. Azão com azão de novo. Repete. Depois, é azinho com azão. Olha o que você, aluno, vai fazer agora nesse momento. Ah, professor, é azinho com azão, eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Azinho com azão. E eu vou lá na sua prova e faço 5 você na sua resposta. Tá errado.
Professor, por que está errado? Eu não peguei um de cá e um de cá. Lembra do que eu falei? Quando você vai pegar um par de letra minúscula e um maiúscula, quem que é o que vem primeiro? É o maiúsculo, professor. E eu coloquei o minúsculo. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai apagar azinho com azão. Mas, nesse caso, você vai trocar. Eu vou colocar o dominante primeiro. Então, vai ficar o que aqui, professor? Azão, para depois vir o azinho. Respeita a ordem de dominância, pelo amor de Deus, né? Aqui de novo, professor. Não vai me colocar azinho, colocar o azão. Nesse caso, você tem que trocar, meu amigo. Você tem que fazer essa troca. Então, primeiro vem o azão, para depois vir o azinho. Então aqui é azinho com azão, mas não vou colocar azinho, azão. Eu vou colocar de novo azão com azinho. Lembrando, meu amigo, trabalho 100% na genética. Sempre você vai encontrar aqui, nesse caso, 4 respostas. Cada uma dessa daqui vale quanto? Você já aprendeu, 25%. Então, você vai colocar aqui, ó. Só que aqui, eu quero analisar com vocês duas coisas. Esses filhos que nasceram, olha só para mim aqui. Eles são de olhos castanhos ou azuis? Ih, professor, como que eu sei? Lembra, olha a primeira letra. Se a primeira letra que aparecer, se ela for maiúscula, significa que o olho já é castanho. Significa que ele já tem a característica o quê? Dominante. Então, meu amigo, para você saber se o olho é castanho ou azul, basta você olhar a primeira letra. Se a primeira letra for maiúscula, letra maiúscula, professor, tanto aqui quanto aqui, ele já tem um olho castanho. Só que o que eu quero que você observa? Olha aqui comigo uma coisa. Observa que esses dois aqui, eles são iguais, concorda comigo? Azão, azão e azão, azão. Então, aqui eu teria 50%. E esse aqui é azão, azinho, e azão, azinho, 25 desse com mais 25 desse, 50%. O que eu quero te perguntar? Esse pessoal que nasceu aqui com azão, azão, eles são de olhos castanho ou azul? Castanho. Agora eu te pergunto, você já sabe que é castanho porque a letra já é maiúscula. Esses que nasceram aqui, eles é homozigoto ou heterozigoto? Ah, professor, é olho castanho homozigoto, porque azão, azão é letra igual. Então, 50% do cruzamento desse pai azão, azinho com essa mãe azão, azão, nasceram filhos com olhos castanhos e homozigoto. E esses outros 50% é castanho ou azul? Ora, professor, coloca aqui, azão, azinho é olho castanho, concorda comigo? Só que eu te pergunto, é homozigoto ou heterozigoto? Ah, é olho castanho heterozigoto, porque é azão, azinho. Tá vendo tanto que é fácil, pessoal? Então, ó, castanho heterozigoto. Entendeu? É isso que você tem que saber, filho. E aí eu vou resolver aqui mais uma e vou deixar 3, eu vou postar agora lá na aula para vocês como exercício, que eu quero ver se vocês estão sabendo mesmo. Vou fazer o exemplo 3, eu vou fechar esse vídeo, não vai ficar muito grande. Eu vou cruzar, por exemplo, um pai azinho, azinho com uma mãe azão, azinho. Esse pai, ele é azinho, azinho, ele vai ser de olho azul. Essa mãe azão, azinho, ela vai ser de olho castanho, porque azão, azinho representa olho castanho. Vamos brincar? Vamos brincar de cruzar aqui? Como é que eu faço aqui mesmo, professor? Pego um do lado, uma letrinha de cá e uma de cá. Ah, professor, é azinho com azão. Não vai colocar o azinho na frente, você tem que inverter. É azinho com azão, você vai pegar o azão primeiro para depois colocar o azinho. Aí continua aqui, ó. Azinho com azinho. Azinho com azinho, né, gente? Olha aqui.
Professor, é azinho com azão, mas você vai colocar o dominante primeiro. Azão com azinho. E por último, você já aprendeu azinho, azinho. Eu sei que cada um desses daqui representa 25%. Então você vai colocar aqui, vamos colocar aqui para vocês, ó. Ok? Agora eu te pergunto. Aí você tem que olhar aqui, professor, estou vendo que esse daqui deu igual a esse. E esse daqui deu igual a esse. Então você vai fazer assim, ó. Quando acontecer isso, você vai pegar uma flechinha daqui, vai unir com essa flechinha de cá. Esse daqui não é igual a esse, então você vai colocar essa flechinha aqui com esse de cá. Ou seja, pai de olho azul com mãe de olho castanho heterozigoto, 25 desse com 25 desse, concorda comigo que é 50%? Ou seja, 50% desses filhos vão nascer com azão azinho. E azão azinho representa o que, meu amigo? Olho castanho. Por que eu sei que é olho castanho? Porque eu vou olhar aqui, ó, a primeira letra. Eu vou olhar a primeira letra. Se ela for maiúscula, eu já sei que o olho é castanho, porque castanho ele é dominante. Só que é olho castanho homozigoto ou heterozigoto? Nesse caso, são olhos castanhos heterozigoto, porque são azão azinho. Então, você vai colocar aqui 50% olhos castanhos, homozigoto ou heterozigoto, professor? Azão azinho, esse azão azinho com esse azão azinho, heterozigoto. Agora vamos olhar esse daqui, ó. Azinho, azinho e azinho, azinho. 25 desse com 25 desse, 50%. Nesse caso, os outros 50% é azinho, azinho. Vai ser o olho azul. Por que eu sei disso? Porque eu vou olhar a primeira letra. Se a primeira letra que apareceu aqui for minúscula, ele já vai ter o olho azul, porque o olho azul, meu amigo, ele é recessivo. Homozigoto ou heterozigoto, gente? Nesse caso, olho azul, homozigoto. Então, vamos colocar aqui, ó, 50%, nesse caso agora, olhos azuis. Homozigoto. Gente, o exemplo de número 4, o exemplo de número 5 e o exemplo de número 6, vocês que vão responder ele para mim. Pega o caderno agora, olha para mim, pega o caderno, coloca aí atividade, exercício exemplo 4, exemplo 5, exemplo 6. Você vai responder ele para mim e depois eu vou gravar uma nova correção para corrigir e ver se você acertou. Lembra, olha aqui, ó, sempre procurando, meu amigo, olhar aqui. Isso daqui é o seu gabarito, com isso você sabe, beleza? Voltando mais uma vez que é para você copiar. Exemplo 4, exemplo 5 e exemplo 6 eu quero que vocês respondam para mim. Vou ficar aguardando isso agora lá na aula, beleza?